Olá, meus amados, Reverendo Carlos Alberto Zoladec, vos cumprimentando com a gloriosa paz de Cristo Jesus. Madrugada do dia 29 de março de 2020, 1h05 da manhã. Já vamos entrar em breve no período das orações, das reflexões profundas da madrugada, o que é comum aos cristãos. Mas antes ainda, eu gostaria de deixar aqui uma mensagem para os amados, em um momento bem propício para isso. E vou estar lendo no livro de Eclesiastes, a palavra de Deus que diz assim, capítulo 1 de Eclesiastes. As palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidades de vaidades, é tudo vaidade. Que vantagem tem o homem de todo o seu trabalho que ele faz debaixo do sol? Uma geração vai e outra geração vem, mas a terra para sempre permanece. E nasce o sol, e põe-se o sol, e volta ao seu lugar de onde nasceu. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Continuamente vai girando o vento e volta fazendo os seus circuitos. Todos os ribeiros vão para o mar, e contudo, o mar não se enche. Para o lugar para onde os ribeiros vão, para aí tornarão eles a ir. Amém, meus queridos? Eu quero deixar uma reflexão e quero fazer uma pergunta que seria praticamente um título para esta mensagem. O que há de errado com a natureza? Ou melhor, há algo de errado com a natureza? Aqui, com base no livro de Eclesiastes, se fôssemos considerar, se correto for considerar, Salomão, o autor destes 3 livros, Cantares, Provérbios e Eclesiastes, poderíamos dizer que Cantares, então, teria sido neste período da juventude dele. Provérbios, quando então homem, maduro, e por fim, Eclesiastes, a última etapa da sua vida, o homem já velho, um homem já um tanto desiludido, especialmente com as coisas materiais, o homem que já havia provado muito ou da sua vida, ou muito do que o homem pode provar na vida, um homem já afeito a uma verdade, esta verdade que nos transmite agora, não para que, como ele estava um tanto desanimado, um tanto desiludido, mas para que nós possamos tomar conta da nossa vida de maneira tal que não precisemos nos desiludir, que possamos caminharmos na verdade e assim estarmos meditando naquilo que é bom, que é bem para nós. Então, dentro disso, meus queridos, e dentro desta afirmação que ele faz aqui do início, dentro da descrição que ele faz aqui de uma vida com Deus, o que Deus criou, ou o circuito daquilo que Deus criou, é que vem uma reflexão, podemos iniciar uma reflexão profunda a respeito de por que o homem perde tanto tempo tentando explicar as coisas. Essa é uma pergunta bastante interessante para nós. Pense, o homem se preocupa tanto em explicar, muito mais em explicar do que em aprender. Nós temos este livro por excelência, nós cristãos temos ele como o livro maior, não há comparação, e aqui há nele todas as respostas que nós necessitamos. Melhor do que ficarmos debatendo e gerando teorias, e ficarmos nos degladiando com os muitos interesses que permeiam o coração humano, deveríamos ter o interesse principal de aprendermos, e aqui então teríamos todas as respostas. Não, mas o homem ele prefere ficar criando cada vez mais teorias e assuntos, e assim o seu tempo vai sendo engolido e ele sequer toma conta da sua vida, ou ele toma conhecimento de que a sua vida está se esvaindo, está sendo roubada na questão de tempo. Aqui, se é Salomão, digamos, ele estava chegando nesta conclusão.
O quanto eu me esmerei em viver naquele sentido, o quanto eu me esmerei na sabedoria. Sábio seria se eu tivesse mais vivido e tivesse mais me aproximado de Deus da maneira mais simples possível. Esta é a vontade do Senhor. Esta é a vontade de Deus, que é o Criador do céu e da terra, de tudo. E Deus, quando Deus, quando Ele criou todas as coisas, não foi para formar um quebra-cabeça ou para nos confundir, ou não foi para que nós com isso perdêssemos o nosso tempo. A vida foi criada para que a vivamos e não para que fiquemos matando, perdendo o tempo ou perdendo a vida. Curiosamente, nós fazemos o contrário do que seria a vontade de Deus. Se sabemos que temos um tempo, se sabemos que há um tempo determinado por Deus para todas as coisas, se sabemos que o homem ele tem um período de vida na terra, qualquer homem e qualquer criatura, então deveríamos aproveitar isso da melhor maneira possível. Mas, no entanto, nós complicamos tudo. No entanto, nós fazemos tanta acepção de coisas e tentando entender as coisas, ou compreender, ou melhor ainda, explicar, nós deixamos de viver. A perfeição de Deus, ela está explícita em tudo. Em tudo. Nada o homem vai corrigir do que tenha sido obra de Deus. O homem não corrige nada. O homem não tem essa propriedade, capacidade, soberania, poder, autoridade para nada. Nada que Deus criou, ele pode mudar. Ou ele tem a competência de interferir e fazer. Ainda que a natureza ele pense ele possa destruir por um tempo, ainda assim ele não interfere na origem de tudo. Deus criou e ele é o soberano. E se nós compreendermos isso, nós iremos viver melhor. E o nosso tempo de vida será melhor aproveitado. E poderemos, por assim, então, fazer algo que a humanidade não está conseguindo nesse momento, que seria viver. E viver em paz, e viver com saúde, viver com alegria, com vigor, e viver as etapas. E não haver crise de identidade. E não haver confusão em relação ao nosso tempo de vida e as coisas que fazemos. Então, quando se diz, por exemplo, quando se fala que, ou se admite, ou alguém alerta que algo de errado está com a humanidade, nunca nos referimos diretamente ao homem, mas nos referimos sim sempre à condição de o ecossistema está mudando, o planeta está entrando em colapso, ou a natureza está reagindo de uma forma misteriosa, ou qualquer outra coisa está acontecendo no ar, na pedra, na água, nos elementos da terra, mas sempre em algo que não somos nós, algo que nos afeta, como se nós estivéssemos completamente em harmonia, como se nós estivéssemos dentro dessa vontade de Deus, aproveitando tudo que nós temos direito, e nós fôssemos incapazes ou de sermos imperfeitos ou de cometer qualquer coisa que nós fôssemos a culpa ou o erro. Então nós percebemos que quando se diz há algo de errado com a humanidade, logo pensamos no fim que pode vir do espaço, das profundezas do mar, das profundezas do núcleo da terra, ou do vento, de qualquer outra manifestação. Mas nunca pensamos na possibilidade de que nós é que estamos errados, ou alguma coisa está de errado com o ser humano. A natureza por si não precisa ser mudada. A constituição das pedras, dos rios, dos vales, ou qualquer coisa que seja, isto não se alterou de uma forma que negasse a sua criação. Foi criado com todas as previsões ou todas as possibilidades de mudança já explícita pela sua própria natureza. Mas nós que temos a propriedade de mudarmos, nós que temos a inteligência, a faculdade da inteligência de mudarmos as coisas, nós não mudamos. Nós não temos esta propriedade de mudar em consonância e harmonia com a natureza, com a vontade de Deus. E nos
congratulamos e nós nos parabenizamos ou reconhecemos o avanço do homem no decorrer da história pelas conquistas que ele tem na área da física, da biologia, da química, ou nas áreas específicas da ciência, ou qualquer outra área que seja, fruto da sua inteligência e que está certamente alicerçado a uma raiz financeira ou coisa parecida. Então, quando se diz de um possível estado da humanidade de progresso, está se falando em número de indústrias ou no conforto que está sendo proporcionado à humanidade através da tecnologia ou qualquer coisa similar, sempre remetendo à inteligência do homem, à sensibilidade do homem no sentido da sua criação, mas nós não evoluímos no quesito do nosso caráter, do nosso amor, do nosso coração, da nossa existência, do fato de evoluirmos como seres humanos. Claro que nós não vamos criar um dedo mais, claro que não há necessidade de mudarmos, porque Deus nos criou perfeito. Mas o nosso coração, o nosso sentimento, o nosso pensamento, que deveria ser trabalhado, aprimorado, mudado, esse não acontece. Eu digo isso, queridos irmãos, porque estamos agora num debate, a humanidade está por arranjar os culpados, os prováveis culpados dos acontecimentos atuais que estão afetando a saúde no mundo. Geograficamente se tem uma noção de onde isso começou, uma certeza. E logo um povo está para ser condenado, está sendo criticado, e eu não venho aqui discutir se é ou não verdade, ainda porque não sou dono da verdade, mas eu venho aqui exatamente mostrar o procedimento nosso nesse tempo. O homem então, ele busca os culpados, ele busca saber o que está acontecendo agora nesse tempo, quando a sua existência está sendo colocada em risco e quando aparentemente ou diretamente ou com certeza o motivo disso é uma nação, quer dizer, é um semelhante seu. Então, nesta hipótese que agora o mundo está levantando e que não se sabe no que vai acabar isso, a contar que há muitos interesses, mais uma vez, o homem busca no interesse maior da sua comodidade, do seu bem-estar, e ele jamais pensa na evolução da humanidade no sentido amplo, no sentido de harmonia com a vontade de Deus, porque ele não está pensando em Deus. O homem, quando ele não foca em Deus, ele pensa então no bem-estar menor, que é o bem-estar da sua existência. Ele ter uma vida regrada, de boa comida, de boas roupas, um círculo de amizade, aquilo que pode lhe trazer conforto ou distração, mas ele efetivamente não investe na sua vida no sentido de conhecer qual seria então o plano de Deus que o criou. Aliás, falar de Deus em alguns meios parece uma coisa até retrógrada. É um assunto que desvia o olhar de muitos, o que faz muitos menear a cabeça, é quando você fala no Criador, porque logo se vê isso como uma ignorância, como um assunto de descaso, em que as pessoas entendem que os que se ocupam disso não são pessoas da ciência, ou não são pessoas eminentes, pessoas que são condecoradas a cada dia, reconhecidas por seus trabalhos científicos, coisa parecida. Mas aí está a resposta que muitos, por não render necessariamente dinheiro, estão buscando. E a humanidade agora se depara com um momento onde está se buscando culpados. Seja este ou aquele, esteja isso nascido em laboratório ou não, esteja isso dentro até de uma provável teoria da conspiração, como é comum do homem formular isso. O homem nunca se vê, mas ele sempre projeta no outro aquilo que ele não quer ver em si. A possibilidade que o outro tem de fazer o que, no fundo, ele teria capacidade de fazer. A imaginação dele chega àquele nível de acontecimento em função de que ele próprio se permite ir até lá. Então, na verdade, nós estamos vendo esse tipo de coisa acontecer. E digamos que hoje se encontre a possibilidade de que, de fato,
Esse vírus que hoje está atacando a humanidade, o que aparentemente pode ameaçar a humanidade, que isso nem se discute, é até vergonhoso discutir isso nesse momento. Mas o que eu quero discutir é o que está se falando, o que está se dizendo, o que está se implantando, fazer uma leitura real do que está acontecendo em relação ao ser humano. Um boato hoje pode colocar nação contra nação, um boato hoje pode levantar situações em que chega-se à conclusão de que realmente o homem é capaz de fazer isso ou aquilo. E a leitura que estamos fazendo não é de determinada nação poderia infectar, determinada nação poderia ter interesse sobre outra, como tem de fato, como nisso voga a política, nisso voga a condição econômica de cada país, assenta-se nisso, enfim. Todos esses motivos estão levando sempre, estão trazendo sempre para o mesmo centro de pensamento que estamos tentando evitar. E qual é a dedução? Este ou aquele povo? A capacidade que o povo tem de se armar contra o outro, ou de trair o outro, ou de matar o outro, ou de impingir a um povo uma coisa tão cruel como essa que está se imaginando agora. Isto não é nada comparado com a leitura que se faz do homem verdadeiramente nos dias de hoje. Então, se eu te perguntar, é possível isto? É possível que alguém faça uma coisa dessa? Você vacila. E pode até, por algum tempo, não, isso não é capaz. Mas se tiver filmado, mas se tiver depoimento, é verdade. Esse é um comportamento completamente errado que deveríamos ter. Tudo está evoluindo, mas nós não evoluímos. Nós não conseguimos aprimorar o ser humano como um ser divino, como ligado a Deus, como um ser que está próximo de Deus. Nos distanciamos de Deus quando nossos pensamentos vão para outros lugares, vão alhures e distanciam-se da nossa realidade, negando-se, ou negando enxergar quem nós somos. Pensamos pouco em nós. Pensamos muito pouco em nós como elos com Deus, com o nosso elo que temos com Deus. E a possibilidade de um irmão ser horrível, a possibilidade de um irmão, um semelhante nosso, ser pior que um animal, ele ser tão horrendo a ponto de ele projetar sobre uma nação, sobre a humanidade nesse tempo, a sua destruição, ou por orgulho, ou por raiva, ou por interesse financeiro, qualquer coisa. Isto relata agora exatamente o que é. Este é o ponto em que o ser humano está. Isso somos nós, de um modo geral. Isto é o ser humano, que jamais, quando perguntássemos, alguém é capaz de fazer isso? Não. Isso jamais. Um ser humano seria incapaz de fazer isso. Isso pode vir de ordem divina, isso pode vir de uma outra, qualquer forma, até causado pelo ser humano, por um descuido, por uma experiência, ou até pela sua inobservância às coisas de Deus. Mas jamais poderíamos admitir que um ser humano é capaz disso. Como que neste século atual nós podemos concordar e podemos até apontar, incriminar, dizer que o nosso semelhante, ele é capaz disso? Estamos falando de nós. A humanidade que tanto se orgulha do progresso, da evolução, dos descobrimentos, da sua pseudo-evolução, ela pode trazer isso consigo. É como você trazendo e falando do mais alto nível de higiene e trazer podridão, fetidão, coisas poluentes terríveis consigo. Como nós podemos levarmos duas bagagens? Como nós podemos caminhar com isso juntos? Como que a humanidade aceita? Como que as nações aceitam o título de nações desenvolvidas, um povo privilegiado, quando na verdade a figura do ser humano é esta que nós estamos fazendo, que está sendo proposto que façamos. O ser humano terrível, pior do que um animal. Como? Como nós podemos admitir isso, meus queridos? Então, o ser humano não está evoluindo. O ser humano não está se aprimorando, ele não está melhorando. O ser humano está admitindo a sua derrota. O ser humano está se colocando em um nível
por ser pensante, por ser inteligente, por estar diretamente ligado a Deus em pensamento, por poder falar numa linguagem diferente com Deus, ele poder admitir isso. Isso para nós é um retrocesso, é uma triste realidade. Os homens estão preocupados hoje em levantar a possibilidade de que este ou aquele seja o causador de forma intencional, de forma proposital em relação à humanidade. E ele vai se satisfazer com o fato, sabendo, em ser ressarcido, de punir aquele que possa ter praticado. Mas ele não se incomoda com a estatística que está agora no coração de cada um, o que cada um é capaz. E se um governo socorre de imediato também a sua economia, é porque, passado alguns dias, as pessoas já estão saqueando, estão quebrando, estão destruindo tudo. Muitos filmes nós assistimos em relação ao Apocalipse, ao final dos tempos, nessa linguagem, vamos dizer, bem comum, bem comercial, e lá mostra ser humano matando ser humano. Há muitos programas na internet mostrando como você se prepara para os fins dos dias, isso incluindo armamento, isto incluindo material de sobrevivência, um armamento pesado para você se defender do teu irmão. Então uma humanidade que nós temos ainda como maior risco, o nosso irmão, é uma humanidade que não caminhou, é uma humanidade que não aprendeu com o Senhor Jesus, que não aprendeu, para aqueles que não creem em Jesus, com os sábios ou com os santos, os líderes das suas crenças, com os livros. E este adiantamento que estamos vivendo é uma mentira. Toda esta modernidade, então ela é modernidade sim, mas não quer dizer evolução do ser humano. Não quer dizer que o ser humano esteja melhor. A evolução do ser humano, digo, no sentido de estar melhor, de conviver melhor, de amar, está no sentido de se relacionar, e não é o que está acontecendo. Estamos nos distanciando, estamos morrendo, estamos escolhendo a forma de morrer, mais ou menos digna. Estamos escolhendo a nossa forma de vivermos, e estamos incluindo em nossa vida o isolamento. Esse isolamento que está acontecendo agora, que muitos estão reclamando no seu lar, de não poder estar interagindo com as suas demais atividades e com as pessoas que enriquecem isso, porque não é só o trabalho, o dinheiro que ganham, mas é o enriquecimento que isso traz pelo convívio com as pessoas, o contato com as pessoas. Ele não fica num círculo reduzido de pessoas, ele enriquece com encontrar pessoas. Então tudo isto que está acontecendo conosco hoje está sendo patrocinado. Este isolamento é um resultante, é uma consequência das nossas atitudes. Estamos nos isolando, sim. Estamos nos isolando de uma maneira pessoal, cada qual a sua maneira. E estamos nos isolando agora do próprio ser humano, quando de Deus já temos uma separação grande, já temos uma grande distância de Deus. E essa distância de Deus vai acabar por mostrar quantos estão com o coração cheio de trevas, as mentes cheias de maldade. Nós vamos começar a enxergar agora o nosso irmão através da necessidade, porque o distanciamento de Deus vai produzir escassez. O distanciamento de Deus vai produzir nas pessoas esse esvaziamento de si, e elas vão perceber que o interesse que faz com que elas mantenham amizade, com que elas se chamem família, com que elas constituem família, não passam de meros interesses de troca, de serviço, de troca, de companhia, de comida, ou de prazer, ou de satisfação pessoal. As pessoas não estão interagindo por amor e porque sentem o valor do outro, o valor de si mesmo, porque sabem que são o elemento mais importante. Agora vão descobrir que o mais importante não é, e que a própria família se torna um enfado, e que eles mesmos são insuportáveis, porque estão vazios de Deus, estão vazios do Senhor Jesus, porque refutaram, porque não querem encontrar nesse livro, antes se dão a estudos cansativos, como o próprio autor de Eclesiastes, que no final diz que
tudo é enfado, tudo é enfado. E o muito estudar é enfado da alma. Mas estes não se cansam de se graduar, não se cansam de estarem estudando coisas que só impulsionam um lado, são parte integrante apenas de um momento de desenvolvimento na vida da pessoa. Eles não são o conjunto, eles não estão contribuindo com uma sociedade saudável. Aí você monta uma vila, esta vila ela se ergue da noite para o dia, pessoas prósperas, mas essas pessoas que prosperam ali, prosperam para si, elas não prosperam para o bem da humanidade, elas prosperam para si mesmas. E quando sentirem-se acuadas, então elas vão eliminar, pelas suas inteligências, por aqueles mesmos que ajudaram elas a chegarem ali. Perdoe. Vocês estão entendendo onde vai as coisas? Estão entendendo que daqui uns dias cada qual vai estar lutando pelo seu prato de comida, pelo seu direito de estar vivo? E cada qual vai estar passando por cima, vai estar engendrando, vai estar colocando a sua força, a sua inteligência, a sua capacidade, a sua criatividade, a sua imaginação em destruir o próximo, porque está sendo ameaçado. Você percebeu isso? Você está percebendo onde nós vamos chegar com esse vazio de Deus? Você percebeu que a obra de Deus, ela se mantém. O planeta está no mesmo lugar. O mar ainda está no mesmo lugar. As montanhas, os animais, tudo que Deus criou, de uma maneira geral, tudo continua da mesma forma. Apenas o ser humano é que está diferente. Então quando eu coloco como título a esta mensagem, algo de errado na humanidade, claro que há. Esse algo somos nós, é a forma com que nós estamos reagindo, como é que eu posso dizer? É o nosso desinteresse por nós mesmos. Não estamos interessados em quem somos verdadeiramente, mas no que temos, no que podemos ter, no que vamos conquistar, quem seremos no próximo ranking, no próximo ano, na próxima temporada de avaliação. A nossa avaliação em relação a Deus não me interessa. Pensar em nossa criação, pensar em nossa origem, pensar no propósito de Deus, pensar no Criador, pensar então em seguir o que Ele disse, isso é perda de tempo. Isso não nos gradua com anel, não nos gradua com certificados na parede e não efetivamente nos remunera no sentido de reconhecimento pela sociedade. Isso não nos coloca, não nos aloca no mercado de trabalho. Mas quando há uma catástrofe, quando há algo que para toda a humanidade, o trabalho não resolve mais nada. Estamos aí agora, em isolamento. Oh, glória a Deus por isso. Glória a Deus que a misericórdia. Todos estão fazendo uma leitura muito errada. Agora é tempo de isolamento, agora é tempo de se esconder, agora é tempo disso, agora milhões, trilhões para ciência, aquilo. Vocês perceberam o que está acontecendo? Vocês perceberam como Deus está sendo compassivo? Estão percebendo o quanto Deus nos ama? Que está emitindo passo a passo esta condição de nos analisarmos dentro do processo de evolução como seres humanos. Mas agora o ser humano é careca, não, agora já se resolveu o problema para a calvície. Agora o ser humano não tem mais ser humano banguela, porque há implantes. Vocês perceberam que tudo que nós estamos preocupados é de manter o status de algo, não interessa para onde ele está indo. Não estamos interessados aonde vamos chegar, mas sim que cheguemos aprovados por esse tempo. E não importa que eu morra amanhã, com quanto eu deixo alguma coisa para a família. E não importa que amanhã todo mundo me acuse de ladrão, importa que eu sou dono de um império. Importa que meu filho não pega ônibus, importa que em casa não falta comida. Eu quando jovem, eu fazia parte de um grupo musical. E antigamente, quer dizer, era experimental. A mãe de um deles, que era do baterista, que hoje já não existe mais, já descansa com o Senhor,
ela dizia assim: meu filho, não perca tempo com música. Meu filho, você tem que ser um militar. Você tem que entrar para o exército. Mas por quê? Por quê, mãe? Porque se entrar em guerra o país, os militares são os que estão garantidos. Perceberam? Assim vem a evolução do pensamento humano. As pessoas estão caminhando num sentido pelo qual ainda não se deram conta. Meus irmãos, praticamente 90% da humanidade que sabe ou está ameaçado por esse evento que agora está acontecendo, está exatamente pensando a mesma coisa. Está pensando quantos dias vão aguentar, se vai ou não acontecer essa desgraça, se é ou não verdade, porque ninguém acredita mais em ninguém. Se isto vem daqui, vem dali, quem vão culpar, quem não, mas não perceberam, não fizeram a leitura de si. Não fizeram a leitura que o ser humano que está do outro lado do continente, ou no outro hemisfério, ele é meu semelhante. Entre ele e uma rocha e ele e eu, ele é o meu semelhante, não a rocha. Entre um animal da natureza, entre uma árvore, a mais frondosa, a mais bela, a mais antiga, ele é o meu semelhante, não a árvore. Não, ele é uma cor ou ele é uma nacionalidade. Nós não estamos cuidando do ser humano, estamos cuidando da hegemonia dos países que alegam estar cuidando do bem-estar no sentido de segurança, de comida, nisso. E isso é a toda a inteligência humana, você acredita? Você acredita que toda a inteligência humana cuida tudo para você deste mundo? Enquanto você viver, você tem seguro de vida, você tem comida, você vai ter uma vida tranquila. Quer dizer, o resto não interessa. Você morreu, acabou a tua história. Você morreu, você ficou com o corpo, segundo a mentalidade deles, do pó viestes e por pó voltará. Então, quer dizer, acabou tudo ali, é fumaça. Não existe nada além. Quer dizer, a inteligência humana, ela aceita isso. Ou muitos estão aceitando isso. Querida, você pode me dar um pouco d'água, por favor? O ser humano está se contentando com isso. Então, esta inteligência nobre, brilhante, que hoje temos no mundo e que tanto nos orgulhamos, não está levando a outra conclusão senão essa. Arruma e você será lembrado porque você foi uma pessoa de sucesso, uma pessoa notável, ou porque você não deixou nada faltar para os teus filhos, nada. Nós falamos num contexto pequeno, e ali nós, num pavimento apenas de todo esse universo. E ali então nós entramos em briga, ou entramos em discussão, ou entramos em concorrência, e criamos desafios para mostrar quem é melhor, e nos aceitamos dentro daquilo como se isso fosse toda a verdade. E aqui um homem, tido como um dos mais sábios, diz: tudo isso é vaidade. Você não percebe que você, com toda a inteligência, você não muda o curso do vento, não natural. Você entendeu que você não segura as águas quando elas avançam? Você não pode interferir. Por que você não pode interferir de uma maneira plena? Ou por que você não tem que mudar nada? Porque isso vem de Deus. Agora, nós que devemos mudar. Nós que devemos aprender a viver em comunhão. Nós que devemos entender o sentido da vida, que temos a inteligência para isso. Nós não conseguimos. Porque nós nos aprisionamos no que é material. Porque nós preferimos as honras humanas. Porque nós preferimos ainda que o ignorante nos aplauda, ou ele nos leve ao conhecimento público, tornando-nos celebridade, autoridade, uma personalidade, e não o que de fato nós somos perante Deus. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Porque Deus não está presente. Deus, sendo onipotente, onipresente, onisciente, nós conseguimos esta façanha de torná-lo ausente. Ausente do nosso coração. Ausente dos nossos interesses. Me diga o que você sabe a respeito de Deus, ou você busca saber.
Me diga o que você tem feito no sentido de seguir uma palavra que traz o benefício para todos, incapaz de fazer mal para o próximo. Não, é muito melhor eu saber das obras literárias dos grandes filósofos. Por quê? Aí eu ganho, aí eu tenho um argumento, porque aí então eu filosofo a maior loucura que possa ser, e vai se levar anos até se contradizer isso, e vai se levar talvez décadas, gerações, para se descobrir que aquilo estava errado. Mas eu não me rendo à verdade. Esta ausência de Deus no coração, esta ausência de Deus no sentido do nosso desinteresse, nos desinteressarmos em saber as coisas de Deus, é o mesmo que nós perdermos o interesse por nós mesmos. E é por isso então que não há o que reclamar quando nos vem a depressão, quando nos sobrevém coisas que ninguém sabe explicar, quando doenças se tramutam, e não só no físico, mas também na questão psíquica, emocional, psicológica, quando tudo vira uma salada, quando o ser humano tem medo do vento, quando o ser humano tem medo praticamente de tudo, tem medo de ficar sozinho, tem medo do vento, tem medo de sair à rua, tem medo de um novo emprego, tem medo de casar, tem medo de ter filho, tem medo de viver, tem medo de pensar em Deus, tem medo de viver e medo de morrer. Então você veja aonde a coisa chega. Isto é o nosso desinteresse que está patrocinando. E esses desafios que o homem tanto se orgulha, agora temos a cura disso, agora temos a cura daquilo. Claro, é plausível, é fruto de um trabalho, mas isso é muito pouco, meus amados. Estamos lutando contra o prejuízo. Nós não estamos, como eu digo, ser o papel inclusive das igrejas. Deveríamos estar iluminando a humanidade e não ficando felizes unicamente por poder resolver os problemas que nós mesmos somos causadores. O problema agora maior, que ao que parece pela mídia, é um problema causado pelo próprio homem. Como muita coisa no laboratório foi causado, como muitos interesses causam guerras, e por aí adiante. Então não adianta você fugir desta verdade. O homem está falindo, mais do que economia no teu país. Acho interessante que eles dizem, tal nação tem autonomia para 4 meses, sem trabalho. O outro tem para isso. Numa possível guerra entre países, já vem à tona nos noticiários. Temos tantos mil tanques de guerra, temos tantos caça, temos tanto isso, e temos tantas ogivas nucleares. Curioso, né? Curioso. Como o homem, ele se mede, como o homem apresenta a sua evolução. Quer dizer, ele acha que a evolução é ele ofender ou ele ameaçar o outro. Ameaçar o outro homem é a evolução da humanidade. A evolução da humanidade é pela força desta maneira. Foi isso que Jesus explicou. Mas sabe por que você acredita nisso e não acredita no Senhor Jesus? Sabe por que Jesus é falido nesse processo nosso de... Porque Jesus é a renúncia, ele mostra o contrário. Porque você aprendeu desde cedo que você tem que lutar primeiro, tem que lutar exaustivamente. Você tem que dar o teu suor, o teu sangue. E depois, no decorrer da história, nos teus pais, aquele ensinamento dos teus pais, você viu que já aquilo virou sofrimento. Então daí você tem a bela ideia que só a luta, só o trabalho não resolve, só a dedicação não resolve, precisa a malícia, precisa ser esperto, precisa outras formas, e você se lança nessa loucura, e você perde a tua identidade, e aí você começa a morrer. Mas antes de morrer você mata, e a humanidade está morrendo. Há algo de errado sim com a humanidade, que está em nós.
somos nós. Porque ainda todos sabem que um dia nós teremos a partida. Nós seremos recolhidos de uma ou de outra forma, por arrebatamento, por morte. De qualquer forma, o fim está do ser humano. Nós sabemos disso. Por mais que haja uma experiência da ciência de homem para 1000 anos, 500, seja que um homem fica 2, 3 mil anos até, se Deus permitir, ainda assim vai morrer. É o processo da vida. Nós estamos, queridos irmãos, muito equivocados com o nosso pensamento. Nós sabemos da nossa existência e queremos preenchê-la com o maior aproveitamento possível, de qualquer maneira, de qualquer jeito, e estamos perdendo a nossa vida. Estamos matando as nossas possibilidades de felicidade. O homem está se enchendo de recursos, de dicas, de colagens, de macete como para vestibular. Ele está implementando cada dia mais dificuldades, desafios, criando coisas que não precisa para ele viver. Isto tudo está dificultando, criando grau de dificuldade para que ele possa ser vencedor. E se hoje eu criar uma doença e amanhã eu mesmo já criar a cura, eu tenho uma vantagem grande sobre isso. Então o homem está vivendo dessa maneira. O homem não está evoluindo, não como deveria evoluir. O nosso coração está sendo até substituído, agora figurativamente, nosso coração está sendo substituído por marca-passo. Já existe rim biônico, já existe retina biônica, olho biônico, já existe uma série de... Você pode estar substituindo muitos órgãos já no ser humano, pernas mecânicas, braços biônicos, enfim, o que for. Você pode estar dando inteligência artificial a máquinas, a robôs, a uma porção de coisa. Mas o homem não conseguiu limpar a sua mente. O homem não conseguiu enriquecer a sua mente. Entenda isso. Progresso não é o que você está contabilizando, é o que você aprendeu, mas não é isso. Entenda que precisa aprender de novo. Entenda que isto não é progresso. O que você está equivocado em que você pensa que é. A inteligência gera vida. A inteligência gera bem-estar, felicidade real, verdadeira. Isto é a inteligência no sentido de sabedoria, no sentido de evolução do homem. Agora falando desse lado pleno. A inteligência sim vai arrumar artifícios para você, porque você pode colocar a sua inteligência em coisa ruim. Mas eu digo, a inteligência que Deus criou com o propósito dela, de fazer com que o ser humano se reconheça e, sendo filho de Deus, aceite isso e viva bem e tenha uma boa morte e tenha a sua eternidade garantida. É nesse sentido, queridos irmãos. Então o homem não conseguiu limpar o seu coração. O homem está ainda muito mais cheio de raiva. O pai ensina para o filho a se defender. O pai ensina para o filho uma luta desde cedo. O pai ensina para o filho que ele tem que ser o melhor, no sentido de briga, no sentido de ganhar o seu espaço, nem que tem que passar por cima do outro. Livros estão aí nas prateleiras ensinando maldade, ensinando o conto, ensinando o golpe. E quanto mais sujo, mais caro, mais bem pago ele é. O direito que virou, o direito. O que virou agora o estudo do direito. Então, queridos irmãos, vocês acham que isso tudo Deus tem que aprovar porque você acha que é evolução? Você acha que isso tudo, que essa inteligência, serviço equivocado do mal, isso é a evolução da humanidade? Você acha que Deus tem que bater palma para você? Você acha que Deus tem que concordar que você está certo quando o plano não é esse? Deus está permitindo. E na sua bondade, na sua misericórdia, Ele está nos sinalizando, quando é o caso, diz, ó quem você é, meu filho. Ó, você é capaz de deixar teu filho hoje sozinho? Ir para o colégio e voltar? Quando você contrata uma van para o teu filho, você não quer saber tudo a respeito de quem é aquele homem que está ali? Você não tem hoje um arsenal, um trabalho de sistema de segurança completo em relação a toda a tua casa, a teu filho? Então por quê? Porque você não crê no ser humano. Porque você sabe que a maldade só cresce. Porque você sabe que a violência está crescendo em função da maldade, em função do coração, em função do quê? Do distanciamento de Deus. Por isso que política social nenhuma está funcionando. Por isso que nenhuma política pública vai funcionar de fato. Porque eles não querem ver esse afastamento de Deus.
porque não querem admitir que o homem sem Deus, ele é como um animal ainda pior do que um animal. Ele é um animal pensante, capaz de engendrar o mal, capaz de pensar o mal, a crueldade para o outro. Por isso as pessoas estão se afeiçoando e chamando o cachorro de filho, gatinho de filho. Porque o amor dele, embora ele não sabe falar, é um amor limitado, não é um amor que vai matar, mas o ser humano mata. Então é isso está se chamando de evolução. Me digam, seres humanos, me digam agora, aonde está a raça humana, onde nós estamos? Os filhos de Deus estão mais como criaturas. Aonde está a nossa evolução? Por favor, alguém me diga. Porque se você for me apresentar evolução, você vai me mostrar indústrias, empresas, estatísticas aí de ciência. Você não é capaz de me mostrar um ser humano melhor. Talvez você mesmo que ganhou um prêmio Nobel de ciência ou qualquer um dia. Eu não sou contra a ciência. Eu sou contra o afastamento de Deus. O não querer conhecer a Deus. O não querer admitir que você é um ser criado por Deus. Então, você mesmo que acabou de ser agraciado com um título máximo dentro da tua categoria. Talvez o teu filho, talvez dentro da tua casa haja um escândalo terrível. Talvez você mesmo esconda dentro da tua casa um grande crime, um grave crime, alguma coisa. Talvez a tua própria família seja desestruturada. Talvez você não tenha o amor da tua esposa, do teu marido. Você pode ter o reconhecimento lá de uma entidade filosófica ou de uma outra entidade comercial ou política, mas talvez você não tenha aprovação nem dentro de casa, nem naqueles que você ama, que você gerou. Então você me chama isso de evolução? Não a evolução do ser humano. Isso pode ser a evolução de uma humanidade contaminada e que está indo para o buraco, mas não a evolução do ser humano. Então eu conclamo você, meu querido irmão. Eu quero que você ponha teu esforço em viver. Os consultórios estão cheios. O sistema de saúde ele não suporta os doentes. Não há condição humana. Não há forma nem de catalogar os diversos tipos de vírus que estão afetando a humanidade nesse tempo. Os consultórios estão cheios. Não estão mais, sabe por quê? Porque pessoas não têm dinheiro para pagar uma consulta particular. Senão não haveria um psicólogo, um psicoterapeuta, um médico, um especialista, sem que seu consultório tivesse, porque a humanidade está adoentada. E os médicos, por consequente, estão doentes. Os médicos, por consequente, muitos, inclusive, têm anomalias sérias, desvios de conduta, desvios de personalidade. Essa é uma humanidade doente, que está se conformando com os títulos e com o status social, o status da sua cultura. É isso. Estamos satisfeitos com isso. Enquanto nós estivermos satisfeitos com esta realidade, é isso que nós vamos viver. E as doenças, as catástrofes, as desgraças, os desastres, só vão mudar de nome. E só vão mudar de intensidade, até o ponto que chegue num momento em que não se suporte mais. E talvez o ser humano tenha que voltar a si mesmo e pedir perdão e dizer: Deus, me conceda mais tempo. Como disse aqui o autor de Eclesiastes, porque tudo que eu vivi, eu cheguei em conclusão que tudo isso me trouxe uma desilusão profunda. Porque o que eu deveria ter feito, eu não fiz. Agora, se você quer saber o que ele deveria ter feito, vá lá e leia a obra de Salomão, leia Reis, leia Provérbios, leia Cânticos, Provérbios, Eclesiastes, e vou te dar uma sugestão melhor: leia toda a Bíblia com interesse, com amor, como se cada palavra estivesse trazendo para você um cargo novo, como se cada palavra tivesse, eu vou te dar uma dica boa, como se cada palavra, cada folha dessa aqui, leia com aquele interesse, como se você estivesse sendo aplaudido pelos outros, como se você tivesse sido agora aceito naquela comunidade, como se é assim que você quer viver. Comece, se você está tão contaminado a ponto de que você não vê lucro nisso, você precisa ser despertado de alguma forma. Eu digo com todo respeito a você, porque eu estou falando do ser humano, estou falando do que aquele que me representa, porque eu represento o ser humano, e aqueles que estão fazendo a maldade também, e aqueles que estão agora também cortando pessoas ao meio, vendendo comida. Quantos e quantos foram descobertos
enlatando o ser humano, vendendo carne humana? Quantos foram vistos ou promiscuindo, ou prostituindo, ou vendendo como escravos pessoas, e bebês e tudo? Então, este também representa o ser humano e a humanidade que você vive. Você não entendeu? Aquele que te mata por ser bandido, ele não deixou de ser ser humano. Aquele que estuprou, que agora você quer que morra, que agora você quer pena de morte, é um ser humano. Você não entendeu que você está falando de você? Você não entendeu que está falando? Fruto do que nós estamos deixando de fazer enquanto não encontrarmos a Deus. Enquanto nós não levarmos isso como um grande lucro que gera vida. Enquanto nós mostrarmos que só os top, que só aquilo que gera dinheiro, riqueza material, você deve perseguir, a humanidade vai estar caminhando, sabe por quê? Por quê? Porque hoje aquele político pérfido, capaz de matar uma nação inteira e matar, deixar perecer muitas pessoas na fila de médicos em atendimento, você ajudou, você incentivou. Professores estão ensinando na rede pública, pessoas que dali podem ser os ditadores, os destruidores do mundo, ou podem ser pessoas boas. Vocês compreenderam? Então nós temos que buscar esta verdade. Ela está aqui. Eu, um homem humilde, simples, estou declarando para você, está aqui. Esse tesouro está aberto diante de nós. Esta possibilidade existe, ela é real, e está aqui há muito tempo, em diversas versões, mas sempre a mesma verdade. Então, o que nós estamos evitando? Eu já estou de barba branca, cabelo branco, já tenho adiantado a minha idade, espero viver muito ainda, mas eu passarei. Mas você que me ouve, você que está assistindo, você também saberá, talvez um pouco mais, se o que eu estou dizendo é verdade. Você talvez viva um pouco mais de tempo para saber, e se esta gravação, que eu estou deixando aqui até como um desabafo, um registro real desse momento, se alguém daqui 100 anos se interessar ou por alguma coisa apanhar e ouvir, ele vai saber se eu estou falando uma verdade ou não, se eu estou falando a verdade ou não. Porque o que é de Deus vai permanecer. É o homem que está dando a ideia de que tudo está transformando. Não, não. Esse plano do homem é que está fazendo com que alguma coisa ali se mexa, mas em verdade, a humanidade, eu estou aqui trazendo esse alerta à humanidade. Há algo de errado com a humanidade. Se admitirmos que somos a nossa atitude, o nosso interesse que está errado e que precisamos nos interessar por Deus e pela nossa verdadeira história, então daí nós compreendemos e poderemos fazer algo. Senão, vamos continuar dando murro em ponta de faca, apagando incêndio e outros tantos dizeres do mundo que se diz por aí, mas que é bem a tempo e que não tem nada de filosófico e nem nada de bonito, mas expressa a sua verdade. Que Deus o abençoe grandemente, meu querido. Obrigado por compartilhar esse momento comigo. Me ajude a ser melhor. E se eu puder, eu ajudarei você a ser melhor. Mas Deus é o único que pode nos tornar todos melhores, certamente. Deus o abençoe em nome de Jesus, querido.